Bom, eu não sei se foi uma boa ideia vir gravar na varanda, primeiro porque eu fico me distraindo com as pessoas que passam na rua, talvez tenha mais barulho no fundo do vídeo e talvez tenha uma pessoa na janela do outro lado da rua vendo eu gravar um vídeo. Mas aí também eu tô muito longe pra pessoa saber se eu sou famosa ou não, então deixa ela talvez achar que eu seja. Bom, é a volta dos que foram por um tempinho, né? Mas o que importa é voltar e eu voltei. Você que tá perdido, eu comecei esse canal com alguns vídeos de vlog, então eu ia mostrando a minha rotina, ia mostrando meus dias, ou fazia um vídeo específico sobre alguma coisa, né? Fiz um vídeo específico desenhando, eu fiz vídeo sobre as minhas férias, fiz vídeo da viagem que eu fiz com meu namorado também. Então eu ia fazendo vídeos sobre assuntos específicos e na maior parte do tempo ia mostrando minha rotina. Eu me cansei um pouco, porque eu esquecia de gravar, então toda vez que acontecia algo legal, eu acabava não gravando e aí eu não tinha conteúdo legal pro vídeo, ou às vezes eu gravava e não era um conteúdo grande o suficiente para fazer um vídeo só sobre isso. Então a ideia agora é ir falando até eu me cansar, mas aí eu vou mostrando um pouco dos meus dias também, eu vou misturando, meio que vai voltar a ser um vlog, então não mudou porcaria nenhuma, mas eu gosto de falar, eu gosto de parar aqui e ficar falando coisas que talvez alguém vá ouvir ou que talvez ninguém se importe. Mas aí a gente foca na parte boa, né? Como você pode ver, eu tô bem conf na minha redinha. Eu não posso, infelizmente, ficar balançando, senão vai fazer barulho. E, caras, hoje eu estou sem tópicos, então eu vou divagando aqui e você vai ouvindo. Pode fazer suas coisas aí, tá tudo bem. Bom, primeiro tópico. Faz pouquíssimo tempo que a Copa acabou e eu estou morrendo de saudades. Eu não sabia que eu me importava tanto com futebol quanto eu estou me importando agora. Porque eu realmente estou com saudade de assistir jogo, principalmente no trabalho, porque no trabalho tinha TV, e aí quando começava o jogo a galera ligava. Então a gente ficava trabalhando e assistindo o jogo enquanto isso. Então eu estou morrendo de saudade de assistir um joguinho no expediente e também de acompanhar. Eu não sei o que me deu esse ano, bateu uma skin do futebol. E aí eu acompanhei vários jogos, assim, tipo, eu perdi pouquíssimos jogos. E quando eu perdi foi porque, sei lá, não estava em casa ou não estava em casa, porque em outra possibilidade, tipo assim, estava lavando meu cabelo, estava ouvindo o jogo da sala, estava trabalhando, estava assistindo o jogo enquanto eu trabalhava. Então, fiquei realmente, tipo, muito obcecada pela Copa do Mundo, mesmo depois que o Brasil saiu, que eu imaginei que o Brasil não ia muito longe mesmo, então não perdi o hype como a maioria das pessoas. E aí foi legal também porque nessa Copa eu saí mais na rua para ver os jogos. Então eu vi jogos em bares nos dias de jogo do Brasil, eu vi com os meus amigos. E na última eu acho que eu saí tipo uma vez só. Não sei porque eu não assisti os outros na rua, não sei se era data, porque era fim de ano também, né? Não sei. Mas saudades. E eu ainda estou extremamente feliz e radiante que a gente não perdeu. Tipo assim, se era pra perder na final, melhor ainda, porque aí eles vão, tipo, achando que já ganharam, que não sei o quê, e aí eles perdem, a gente vê o Messi chorando. É alegrias como essa que faz a vida de qualquer ser humano. E aí, além da Copa, eu fiz algumas coisinhas também, acabou rolando umas coisas bem legais nos últimos dias. E teve o show do Harry Styles também, quero separar um momento apenas para falar do show que, gente, confesso que eu estava meio desanimada, assim. Não desanimada, mas eu não estava tão animada para ir. Eu via, tipo, os stories de outras pessoas que eu conheço, tipo, já pensando em roupa, pensando em maquiagem e fazendo contagem regressiva, e eu tava, tipo, tá bom. Show do Hairstyles. E eu fiquei, pô, será que eu estou sendo babaca? Será que eu estou assim porque eu já fui uma vez, aí pra mim meio que tanto faz? Mas pior que não, pior que não. Vou chegar aí ainda. Mas acabou que eu não tava tão animada assim pro show, mas eu paguei com a minha língua, porque foi um show foda, foi muito, muito bom. Foi melhor ainda ter ido com a minha amiga, Isabelle, ou Isabelle. Foi melhor ainda ter ido com ela, porque na primeira experiência que eu tive de show grande, que foi do Hairstyles também, eu acabei indo sozinha, né? Tipo, eu fui de pista e fui sozinha. E aí eu conheci gente no dia, assim, mas não era uma pessoa muito próxima, mas é legal, tipo assim, é legal fazer amizade em show, mas eu acho que é melhor ainda estar com uma pessoa que você conhece e compartilhar isso com uma pessoa que faz parte do seu convívio e gosta disso tanto quanto você. Então foi muito especial
ter assistido esse show. Ouso dizer que foi melhor que o de 2022, mas o de 2022 eu tenho um apego emocional pessoal, então, tipo assim, ele sempre vai estar, tipo, como um dos melhores shows da minha vida, não importa se o One Direction voltar, não importa, talvez esse ainda seja o melhor, mas foi muito, muito bom. Eu acho que, obviamente, de qualidade, estrutura e de músicas também, né? Porque o Harry evoluiu muito como artista. Foi um show melhor, mas como experiência de vida, tipo assim, experiência pessoal minha, Brenda, eu gostei mais do de 2022, porque tem todo um apego. E aí, voltando nessa questão do desânimo, caras, tipo assim, não sei o que rolou comigo, mas nos últimos tempos eu não tenho me animado tanto pra fazer as minhas coisas, ou coisas legais que acontecem comigo e não me animam muito. E de animar, eu não tô falando de eu ficar, tipo, 10 dias feliz sobre a mesma coisa, mas de tratar isso como uma coisa boa que tá acontecendo comigo, que aconteceu, e também quando eu compartilho algo legal que aconteceu ou tá acontecendo comigo com outras pessoas, conseguir me aprofundar um pouco melhor nisso, porque eu sinto que acontece algo e aí eu acabo compartilhando para as pessoas mais próximas, mas ainda compartilho meio por cima, assim. E aí eu entendi que isso tá muito no lugar de não querer se frustrar. E aí, para evitar a frustração, tipo uma tentativa falha, porque não importa muito o que a gente faça, a gente pode se frustrar de qualquer jeito, eu acabo não considerando muito essas coisas legais que acontecem comigo, porque na minha cabeça é como se não fosse nada demais, ou algo ruim vai acontecer, algo negativo vai acontecer logo em seguida, assim, tipo. Sei lá, gente, coisinhas da cabeça, né? Por isso que é bom sempre tratar. Mas eu tô falando sobre isso porque todas as coisas vão se conectando um pouquinho, assim, aí vocês vão entender, eu vou chegar lá em algum momento. Mas aí, dentro dessa questão do desânimo, antes de pensar em coisas materiais ou experiências, que nem foi o caso do show, eu já há muito tempo tava me pegando pensando sobre relações. Eu sou uma pessoa que sempre gerou muita expectativa sobre, enfim, relacionamentos que eu tenho ou tive, né? Seja de amizade, familiar ou amoroso. E aí, nos últimos tempos, eu tava pensando muito sobre isso, porque aconteceu de eu me afastar de um grupo de pessoas que era muito próximo e muito presente no meu dia a dia. E isso foi um baque tremendo pra mim, porque eu nunca consegui muito me distanciar das pessoas. Não sei que elas tivessem feito algo, tipo, muito horrível, e aí, tipo, parava de falar e bloqueava, nunca mais via. Mas quando aconteciam coisinhas, eu sempre fui de relevar muito, porque eu não queria que essa pessoa saísse da minha vida. Então, pra não ter que cortar a relação ou se distanciar dessa pessoa, eu ia relevando cada coisa que ela fazia, mesmo que não fosse me ajudar, né? Na verdade, eu ficava pior, porque eu ainda gerava muita expectativa de mudança, de que aquela pessoa podia mudar e fazer de um jeito totalmente diferente. E a gente não pode controlar, né? O que as pessoas sentem, o que elas fazem, se elas querem estar por perto ou não. E aí que entra isso da frustração de novo, né? Porque, pô, somos todos adultos. Aqui, eu acho. Espero, porque eu falo muito palavrão às vezes. Somos todos adultos. Quantas vezes, talvez, você já não tenha deixado de fazer ou falar alguma coisa pra não magoar alguém, ou você não se sentir magoado depois, ou não fazer com que uma situação piorasse, por exemplo. Então, eu meio que tava nesse limbo, assim, né? De tipo, não vou me animar muito, ou não vou esperar muito dessa pessoa, ou não vou criar muita expectativa de fazer essa tal coisa, né? De ir pro show, ou de comprar alguma coisa que é grande, porque talvez eu me frustre depois. E isso mesmo com situações que eu já, tipo, meio que já sabia o final, assim, né? Então, mesmo que eu soubesse que eu não tenho esse controle sobre as coisas ou sobre as pessoas, eu ainda assim evitava de me aprofundar muito no sentimento que eu tinha de felicidade ali, de estar conquistando alguma coisa e querer fazer aquilo para que depois eu não me sentisse mal. E isso tem relação, inclusive, com a Copa, porque, tipo assim, se você parar pra pensar, ninguém não tava nem aí pra Copa, porque todo mundo tava, ai, o Brasil vai perder, o Brasil vai perder. E aí, mesmo que todo mundo estivesse esperando que o pior acontecesse, quando aconteceu, todo mundo ficou bolado. Eu assisti esse jogo na rua, né, infelizmente. Então tava um climinha horrível de velório. Voltando pra casa, a mesma coisa, o pessoal todo com blusa do Brasil e tal, e todo mundo triste, arrasado. E mesmo que todas essas pessoas no começo da Copa estivessem 0% acreditando no Brasil. Tipo, o Brasil não tem chance alguma.
Mas mesmo assim a gente torceu e mesmo assim a gente tinha expectativa de que o Brasil pudesse ir mais longe e a gente se frustrou. Então, trazendo essa analogia futebolística, era basicamente o que eu estava fazendo com as coisas na minha vida e as relações que eu fui criando também. Eu não sei se alguém tá passando por isso também. Nossa, gente, desse jeito tá muito mais confortável. Eu poderia ter começado o vídeo assim, mas eu resolvi ficar sentada na rede ao invés de tratar ela como um casulo, né? Que é o jeito certo de se comportar aqui. Esqueci o que eu tava falando. Eu não sei se tem alguém que tá passando por isso ou passou por isso e ficou tipo, caramba, é verdade. Mas saibam que também minha cabeça tá muito enviesada já, né? Não foi fácil pensar sobre essas coisas no início, né? Quando eu tava pensando sobre relações, sobre coisas que eu tava conquistando e sobre desânimo também. Esses pensamentos que eu tenho hoje e as observações que eu fiz hoje sobre eu mesma e como eu me sinto é muito fruto da terapia, então eu não posso fingir que eu tô aqui, ai, olha como eu sou sabida, sendo que eu não sou. Mas o que eu levo dessas situações é literalmente enxergar o que faz sentido, tipo assim, parar pra pensar no que faz sentido. E eu não tô falando só de, tipo, ir num show ou não, mas eu, mano, tipo assim, relações também, cara, tipo, e a gente geralmente pensa sobre isso mais em relações amorosas, né? Mas eu acho que de amizade também faz muito sentido a gente pensar sobre o que a gente quer e o que a gente pode ou não controlar. Uma coisa que eu lembrei agora, eu tava vendo um vídeo do Harry que ele tava falando sobre uma das músicas que ele escreveu, e aí na explicação dele ele fala sobre nada durar para sempre, né? E mesmo que as coisas não durem para sempre, elas não deixam de ser importantes, as coisas e as pessoas. Então, hoje, depois de ter pensado sobre essas coisas e também de ter me frustrado um pouco com as relações que eu tive na minha vida, eu acho que o mais importante para a gente considerar é exatamente isso, de ter a consciência de que nada dura para sempre e que não é porque não dura e, enfim, as coisas acabam que elas deixam de ser importantes para a gente. E também a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito ânimo ou pouco ânimo para fazer alguma coisa, para estar perto de alguém, pode ser que isso mude. Então, a gente também não precisa ficar preso na mesma ideia. Lembrando que isso tudo é como eu vejo, a opinião que eu tenho sobre as coisas que eu já passei e eu já senti. Não exatamente você vai enxergar da mesma forma que eu, é importante que você tenha sua própria opinião sobre tudo. Mas, enfim, eu queria pedir para você deixar um comentário. Muita gente, 3 pessoas, pediram muito para eu voltar a fazer os vídeos e eu falei que eu tava buscando um formato que eu me sentisse mais confortável. E, gente, me sinto confortável na rede conversando com vocês. De estar conversando, falando coisas sobre a vida e não só mostrando a vida, sem falar sobre ela. Isso foi bonito. E eu fiquei muito feliz que, enfim, algumas pessoas gostaram e sentiram falta, assim, de eu não estar postando mais vídeo. Isso me fez realmente muito feliz, então eu agradeço. Eu espero que desse jeito vocês também consigam consumir e se divirtam de algum jeito. Mas, de qualquer forma, vou fazer um pouquinho de tudo, gente. Não tem regras para esse canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.